Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, que você está em casa, você está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil. Para mim é. Quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Domingo que vem já é a Ascensão, no outro é Pentecoste. Passou rápido o tempo pascal. Está passando ainda. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Todo esse tempo pascal, João. Com exceção de uma festa ou outra que aconteceu. Hoje 16, 5 a 11. Logo depois do lava-pés, Jesus tem todos esses discursos aí de Nosso Senhor. Lava-pés, ele anunciou a morte dele, por isso que ele volta a falar da morte. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita, disse Jesus aos seus discípulos. Todos esses dias está falando com os discípulos. Discípulo é quem crê em Jesus, mas não é só dizer que crê não, é botar em prática, né? Não adianta dizer que não botar em prática. Não só que a gente cresça sempre, mas tem gente que fica na mesma coisa, né? Vida todinha. O que ele fala? Agora parto para aquele que me enviou. Anúncio da morte. Está voltando para Deus. Quem enviou Jesus foi Deus. E apesar de toda dor e sofrimento, ele está em paz. Porque ele está fazendo a vontade de Deus e vai continuar. A gente só tem paz quando faz a vontade de Deus. Só é liberto quando faz a vontade de Deus. Há muita gente correndo atrás de cura, não sei o quê, mas se fizer a vontade de Deus não vai ser curado não. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Estavam tudo com medo. Triste, com medo, que Jesus anunciou a traição, a negação, a morte. Jesus diz tudo, ele não esconde não. Chegou a hora de morrer, vai morrer, pronto. Se tem fé, vai para o céu. Se cumprir o mandamento, vai para o céu. Não tem que ter medo da morte. Tem medo da morte quem não viveu, que Nosso Senhor mandou. Aí deve ter medo mesmo. É? Mas se viveu, vai ter medo de quê? A morte é o encontro, não é o desencontro. Mas porque de São Francisco esperava a morte todo dia, chamava de irmã morte, né? A partir de hoje eu vou chamar, né? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Porque eles não tinham fé. E a maioria não tem não, né? Quando vem uma aprovação grande, aí às vezes abandona até a igreja, né? Já vi. Abandonaram a igreja por causa de um acontecimento. Não tinha fé. No entanto, eu vos digo a verdade. Jesus sempre fala a verdade, né? É bom para vós que eu parta. Chegou a hora dele, já cumpriu a missão. Então pronto. Chegou a hora, a gente parte. Toda missão tem um começo, um meio e um fim. Chegou ao fim, tchau. Pronto. Ele encarou assim, né?
E é assim que tem que ser encarado mesmo. Dom José não entregou agora, 75 anos? Pronto. Sexta-feira vai ter a missa dele com os papas, né? Mas já entregou a diocese. Agora é aguardar o que o Papa quer. É bom para vós que eu parta, porque ele continua: se eu não for, não virá até vós o defensor. Defensor em grego, parakletos, deu paráclito, é o Espírito Santo. Então é bom nesse sentido, porque ele indo, ele vai mandar o Espírito Santo, ele vai ascender aos céus, é a missa de domingo, a ascensão, depois Pentecoste. Pentecoste é o envio do Espírito Santo. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Quem manda o Espírito Santo é Jesus. Então, quando você reza para o Espírito Santo, Jesus também vem, e o Pai, que é um Deus Sol. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo, ele ensinará e demonstrará ao mundo. Ele veio para demonstrar ao mundo, esse mundão aí, que não quer saber de Deus. Demonstrar o quê? O que é o pecado, a justiça e o julgamento em João, no Evangelho de João, que é o pecado porque não acreditaram em mim. O pecado é a falta de fé. Primeiro pecado é a falta de fé. Porque esse mundo aí vive do jeito que vive aí, correndo e não tem paz. Porque não tem fé. É simples, a palavra de Deus é muito simples. As pessoas não têm paz porque não tem fé. Se tivesse fé mesmo, tinha paz. Mesmo com toda a situação. Mas não tem, né? E o pecado primeiro em João é falta de fé, não acreditar em Jesus, né? Salvação só vem por Jesus Cristo, através da Igreja Católica e por Maria. Se não acredita, tchau, fazer o quê? Justiça, porque eu vou para o Pai. O Pai justifica Jesus e nos justifica em Jesus, né? Ressuscitando Jesus. Jesus é justificado diante do Pai, dando glória ao Pai. E nós somos justificados também se nós acreditamos em Jesus e seguimos Jesus. A justiça aqui é a salvação. Ele volta para o Pai e nos salvou. Jesus já nos salvou, ele já me deu, eu já estou salvo, mas posso me condenar. Esse é o problema. Missa não é lugar de celular. Missa é lugar de rezar. Ele nos salvou, mas a gente pode se condenar. Esse é o drama da existência. Está todo mundo salvo e pode se condenar. Então, a justiça salvífica, que ele voltou para o Pai e salvou todo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo, porque nem todo mundo acredita, nem todo mundo segue Jesus, né? De modo que não mais me vereis. Não vão ver na terra, que ele vai morrer, né? Mas vão ver ressuscitado. E o julgamento, então, o pecado, falta de fé, a justiça salvífica, o julgamento. Um purgatóriozinho, esse barulho no pé do ouvido dele a eternidade todinha. O julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Satanás já está condenado. Então, toda essa invocação do mal, macumba, espiritismo, feitiçaria, idolatria, adivinhação, tudo isso já está condenado. Satanás é o primeiro que foi condenado. Não tem escapatória para ele, já está no inferno. Apesar de alguns falarem aí, né? A conversão do cão. Eu lá quero saber de conversão de cão, deixa ele no inferno mesmo. Já está no inferno, condenado e quer levar muita gente para lá. E leva. E leva. O julgamento, porque o chefe deste mundo, o mundo tem um chefe. Toda essa balbúrdia aí, acabou de escutar aí o barulho, né? Esse mundo barulhento aí tem um chefe, cão, que é o Satanás. E todos aqueles que estão nesse mundo aí, nessa confusão, estão se caminhando para ele. Vai salvar se pedir perdão. Senão, tem salvação não. Pronto, aí tem a leitura dos Atos dos Apóstolos também, né? 16. Coincidência, né? Atos é 16 e João é 16. Né?
Leitura dos Atos, Paulo e Silas. Paulo evangelizou com vários apóstolos e discípulos com ele. Marcos, Barnabé, Silas, conheceu Apolo, vários. Não foi só com um, não. Lucas viajou com Paulo. Hoje está com Paulo e Silas. Eles pregaram para os filipenses. Essa carta aí, carta de Paulo aos filipenses. Pois bem, Filipenses, Filipe era uma cidade. Ele chegou lá e pregou. E fundou a igreja. Teve oposição. Porque ele pregava para os judeus não queriam saber, ele ia para os pagãos, aí começava a confusão. Os judeus não queriam aceitar Jesus. Do jeito que mataram Jesus, queriam matar Paulo. Levaram Paulo para os magistrados, lá não tinha sinédrio, era cidade grega romana. Rasgaram as vestes e mandaram bater nos dois com vara, dar uma surra nos dois. Os apóstolos apanharam, mas não revidaram, não. Depois de açoitar bastante, diz aqui, botaram dentro da prisão. E ordenaram o carcereiro: cuidado aí com esses dois, não deixa sair, não. Então eles evangelizaram, levaram uma surra de pau, uma surra bem dada mesmo, depois prenderam. Aí o carcereiro levou eles lá para o fundo, na cela pior que tinha, mais suja, mais... Ainda prendeu os pés dele no tronco. Imagina aí a situação deles dois. Levou uma surra de pau, quase morreram, foram presos, botaram na cadeia pior que tinha, ainda amarraram os pés. E o que foi que eles fizeram? Se fosse conosco, estava tudo chorando, chamando advogado, chamaram advogado não, nem choraram. À meia-noite se levantaram, rezaram e ficaram cantando. Parece dois doidos, porque depois levar uma surra, ainda fica rezando e cantando, numa prisão. Pois foi isso que fizeram. Se fosse com a maioria de nós aqui, estava tudo aí. Depressão, tristeza, choro. Eles não ficaram não em depressão. Foram rezar e cantar. Cantavam tão alto que os outros prisioneiros começaram a escutar. Na hora do canto veio um terremoto. O terremoto sacudiu a prisão lá. Bum! E as correntes de todos os presos se soltaram. Todos os presos foram soltos. Por causa da oração e da fé que eles tinham, do louvor. Nós ia morrer de tristeza, na prisão. Aí o carcereiro acordou, devia estar muito assustado, Viu as portas da prisão abertas, pensou que os prisioneiros tinham fugido, puxou a espada, mas não é para matar os homens, não, é para se matar. Por quê? Porque o carcereiro era responsável. Se algum preso fugisse, ele morria, pagava com a vida. Ele ouviu o terremoto, quando ouviu a cela tudo aberta, os presos correndo, aí ele pensou em se matar, puxou a espada, e Paulo gritou: não te faças mal algum, nós estamos aqui. A porta da cadeia estava aberta e Paulo não fugiu. Se fosse nós, ei, respeita a carreira. Sebo nas canelas, Ficou lá, ainda ficou lá. É homem de fé esse Paulo, Aí o carcereiro pediu tocha, não tinha luz, era tocha, Correu para dentro, tremendo, se tremia todinho, com medo. Caiu aos pés de Paulo e Silas. Aí tirou ele da cadeia. Não tinha mais jeito, estava tudo lá. E perguntou, ele viu que alguma coisa tinha acontecido, que não era Paulo não, era Deus. E perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e toda a tua família. Pronto, então é a mesma coisa. Você quer ser salvo? Eu também quero.
o que eu devo fazer? Crer em Jesus. Crer em Jesus quer dizer o quê? Cumprir o mandamento. Pronto. Que a gente fica teimando e não cumprir, né? Cumprir os mandamentos de Deus e da igreja. Confessar também, comungar, tudo isso. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, leitura da palavra, liturgia das horas, isso aí. Principalmente crer. O que Jesus disse no Evangelho? O pecado é não crer. Então, a primeira coisa é crer, acreditar, né? Aí anunciar a palavra do Senhor. Imagina, depois de meia-noite, depois de ter levado uma surra, depois de ser solto, né? Ainda foram anunciar o Evangelho, né? A palavra do Senhor. Anunciaram ao carcereiro, não diz o nome dele não, e toda a família dele. Aí o carcereiro pegou eles, ainda estava ali em frente à cadeia, levou para a casa dele. E foi batizado. Que também disse que lavou as feridas, né? A única coisa que eles faziam aí quando estava muito ferido, né, levar uma surra de pau, né, era lavar, e aqui abriu, né, o sangue mesmo, que lavou as feridas, não tinha outra coisa não, botava um óleozinho, um vinagrezinho, um azeite, não tinha esse remédio que tem hoje não. Então passava a noite doendo, né? Depois foi batizado junto com a família dele. Preparou um jantar para eles e se alegrou com toda a família por ter acreditado em Deus. Então, toda essa perseguição que a igreja está passando hoje, o que a igreja tem que fazer? O homem está aqui, rezar e cantar louvor a Deus. Confiar, ter fé, acreditar. Pronto. Vai acontecer alguma coisa? Se não aconteceu com eles, vai acontecer com a gente? Não vai acontecer nada. E se matar, ô beleza, vai para o céu. Não é isso que nós queremos, né? Vai para o céu. Então é isso, é ler a palavra de Deus e botar em prática. Procurar entender e botar em prática. A vida fica mais fácil. Mas a gente fica muito preocupado com tudo. Tudo que acontece é uma preocupação, né? Quem se preocupa não tem fé, perde a fé. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em vossa Mãe, Maria Santíssima.